perguntando a respeito da TS9 e da 911 para começar no PSC. É o seguinte, se você vai depender muito do que você pode gastar. Então, eu tenho um orçamento, meu orçamento é limitado, mas eu quero já entrar competindo numa divisão oficial da IPSC, por exemplo. Então, nós temos as divisões Open, né, que é a mais cara, a divisão Standard, que é a segunda divisão mais cara, bem próximo da Open. Depois a gente vai ter a divisão Revolver, que é uma divisão mais, vou colocar assim, o custo dela é relativamente mais em conta, só que essa divisão, para você tirar com os revólveres que nós temos no Brasil, você tem que customizar demais o seu equipamento, então vai ficar muito caro, certo? E não ter a divisão Classic, que vai ser a 1911 monofilar, que essa divisão você pode utilizar ela tranquilamente. E vamos ter a divisão Production. A TS9 ela entra de cara na divisão Production. E na divisão Production é a divisão que a ideia é arma de produção, então ela já vai entrar numa divisão que vai ser um equipamento competitivo. Você consegue ter sim bom desempenho com ela. Já testei, já tirei, já treinei, gostei demais. E eu acho que para uma entrada de categoria é bem legal. A 1911 também é bem legal. Só que vai acontecer o seguinte: se ela for no calibre 45, aí você vai entrar na Classic. E a Classic ela tem calibre maior e calibre menor. Se você trabalhar com ela em calibre maior, a grande maioria do pessoal tem migrado para o calibre menor. Então, se você vai utilizar a 911, utilize ela em 9mm, entendeu? Você vai tirar em calibre menor, mas você pode usar um carregador com 10 cartuchos. Isso automaticamente vai melhorar demais o seu desempenho e a sua estratégia de pista, ok? Eu recomendaria, se você for usar a 911 monofilar na Classic. Se você for usar a MD1 da Embel, aí você vai trabalhar com ela em 9mm, em calibre menor na Standard. Então você vai ter que gastar um pouco e não vai ser um equipamento tão competitivo. Agora, a TS9 é uma arma perfeita para você entrar na Production. A Light perguntando a respeito da TS9 e da 911 para começar no PSC. É o seguinte, se você vai depender muito do que você pode gastar. Então, eu tenho um orçamento, meu orçamento é limitado, mas eu quero já entrar competindo numa divisão oficial da IPSC, por exemplo. Então, nós temos as divisões Open, né, que é a mais cara, a divisão Standard, que é a segunda divisão mais cara, bem próximo da Open. Depois a gente vai ter a divisão Revolver, que é uma divisão mais, vou colocar assim, o custo dela é relativamente mais em conta, só que essa divisão, para você tirar com os revólveres que nós temos no Brasil, você tem que customizar demais o seu equipamento, então vai ficar muito caro, certo? E não ter a divisão Classic, que vai ser a 1911 monofilar, que essa divisão você pode utilizar ela tranquilamente. E vamos ter a divisão Production. A TS9 ela entra de cara na divisão Production. E na divisão Production é a divisão que a ideia é arma de produção, então ela já vai entrar numa divisão que vai ser um equipamento competitivo. Você consegue ter sim bom desempenho com ela. Já testei, já tirei, já treinei, gostei demais. E eu acho que para uma entrada de categoria é bem legal. A 1911 também é bem legal. Só que vai acontecer o seguinte: se ela for no calibre 45, aí você vai entrar na Classic. E a Classic ela tem calibre maior e calibre menor. Se você trabalhar com ela em calibre maior, a grande maioria do pessoal tem migrado para o calibre menor. Então, se você vai utilizar a 911, utilize ela em 9mm, entendeu? Você vai tirar em calibre menor, mas você pode usar um carregador com 10 cartuchos. Isso automaticamente vai melhorar demais o seu desempenho e a sua estratégia de pista, ok? Eu recomendaria, se você for usar a 911 monofilar na Classic. Se você for usar a MD1 da Embel, aí você vai trabalhar com ela em 9mm, em calibre menor na Standard. Então você vai ter que gastar um pouco e não vai ser um equipamento tão competitivo. Agora, a TS9 é uma arma perfeita para você entrar na Production.